E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Eu sou Leonardo Vieira, professor de Direito Tributário aqui do Revisão PGE e trago para vocês mais um vídeo da série de Jurisprudência Comentada. Vim aqui roubar o lugar do Renério, do professor Renério do Revisão PGE nessa série e venho trazer para vocês algumas informações especiais sobre imunidade dos livros, imunidade tributária dos livros eletrônicos e seus suportes. É um julgado do STF no RE 330.817 lá do Rio de Janeiro. É importante, é matéria que vai cair na sua prova de primeira ou segunda fase do próximo concurso de procuradoria que você vai fazer. Fica atento. Seguinte, primeiro vou trazer uma distinção rápida sobre imunidade e isenção. Rápida. Lá na frente a gente ainda vai tratar melhor disso, lá na frente em outro curso, nos nossos cursos mais regulares aí do Revisão PGE, mas nesse vídeo só vou trazer a diferenciação clássica. Imunidade você acha na Constituição, é uma hipótese constitucionalmente qualificada de não incidência do tributo, enquanto a isenção fiscal é uma hipótese legal de dispensa do pagamento de tributo. Lembra o seguinte, isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Isso vai cair na sua prova também. Ele vai dizer que é uma forma de extinção do crédito tributário. Isenção é exclusão e essa é a diferença entre isenção e imunidade tributária. Vamos lá, a gente está tratando da chamada imunidade cultural. É a prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha D, desculpa. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, a todos os entes, instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Se liga só, a linha D, segundo a doutrina, ela tem que ser interpretada extensivamente, ela tem que ser aberta. Você tem que buscar sempre proteger o patrimônio cultural daquele livro, daquele jornal, daquele periódico, daquela revista. Então, a intenção é finalística em relação aos livros, imunidade cultural. Vamos tratar agora das características dessa imunidade. Primeiro, eu já disse, ela é conhecida como imunidade cultural. Para a jurisprudência, você tem que estar atento que o que importa é a finalidade de difundir o conhecimento. É essa a ideia da Constituição Federal, quando trouxe a imunidade cultural lá no artigo 150. Ela visa proteger justamente então isso, a cultura, o ensino e a liberdade de expressão. Ela veio com a Constituição de 88, justamente pós-período ditatorial, para trazer a ideia da liberdade de expressão. É uma imunidade objetiva. A gente já tratou disso também nos nossos cursos de Direito Tributário do Revisão PGE, nas nossas aulas. Imunidade objetiva ou real, justamente por quê? Porque ela não se vincula a nenhuma atividade pessoal, a nada do sujeito, do contribuinte, do sujeito passivo, e sim a um bem, a uma expressão de riqueza, que no caso aqui são os livros. É uma imunidade, então, objetiva ou real. E é uma imunidade incondicionada. Incondicionada, não há qualquer condição para que seja aplicada essa imunidade prevista na Constituição Federal. E esse ponto da incondicionada, de ela ser incondicionada, traz justamente a explicação sobre o quê? É qualquer livro? É qualquer revista? É qualquer periódico? Importa o conteúdo desse livro? Importa o que tem dentro desse livro? E a sua resposta para isso, e você já deve saber se você que é aluno do Revisão PGE, é não. Não importa. O STF veio e disse lá no RE 221239 de São Paulo, ele disse o seguinte: todo livro, revista ou periódico é imune, considerando que a CF não estabeleceu esta distinção, não podendo ela ser feita pelo intérprete. É o que eu disse. A imunidade cultural, ela visa proteger a difusão do conhecimento. E aí, a gente não trouxe aqui na nossa aula, mas o STF já declarou que é imune o álbum de figurinha, é imune até a revista pornográfica, tudo que difunde conhecimento, que difunde cultura, de qualquer forma que seja, é imune à tributação pelos impostos. Então, a resposta para isso é justamente o que vem nesse outro julgado do STF. O conceito do livro deve ser entendido em sentido amplo, deve ser utilizado em sentido amplo, para se resguardar a imunidade cultural, a difusão do conhecimento. E aí vem a grande questão, que é o que eu acho que vai cair na sua próxima prova. Os materiais utilizados para produzir os livros
são imunes? Essa é a pergunta da sua prova. E ela ainda vai se aprofundar um pouco mais. O STF veio e disse, lá em 2011, é jurisprudência antiga, estende-se exclusivamente a materiais que se mostrem assimiláveis ao papel, abrangendo, por consequência, os filmes e papéis fotográficos. A súmula nesse sentido do STF, que é a súmula 657, dizendo que os papéis e filmes fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos também são abarcados pela imunidade cultural do artigo 150 da Constituição Federal. Isso é importante, isso é legal. Lembra disso aqui também agora, está previsto lá no julgado do STF também, tratando desse assunto. A distribuição dos jornais, a distribuição das revistas, ela não é imune, não está abrangida pela imunidade. Isso, na verdade, se refere à venda ou ao transporte da mercadoria. Não é justamente o foco do que protege a imunidade cultural, que é, como eu já disse, e repito, a difusão do conhecimento, a difusão do saber. Então, essa, na verdade, chegamos agora na pergunta que eu queria fazer e naquilo que é mais novidade, naquilo que é como se já tivesse quente para ser cobrado na sua prova de concurso público. Os livros eletrônicos, o e-book, eles gozam dessa imunidade, dessa imunidade cultural? O STF veio e, no julgado de 2017, de 8 de março de 2017, que você vê aqui, em repercussão geral, o STF disse o seguinte: a imunidade tributária prevista no artigo 156D, que é a imunidade cultural, ela aplica-se ao e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los. Decora isso aqui, ó. Lembra disso. Primeiro, a imunidade se aplica aos e-books, se aplica porque ali tem conhecimento, ali tem cultura, e a imunidade se aplica também aos suportes, e aí decora o exclusivamente, entende aqui, ó, o grifo, exclusivamente utilizados para fixá-lo. Porque eu destaquei tanto o exclusivamente? Para você fazer uma distinção que você vai entender agora. É a distinção mais importante desse vídeo, é o que você tem que levar para você, é o que você tem que aprender para a sua prova de primeira e segunda fase de procuradoria. Os e-readers são imunes. O que significa isso? Esses são suportes que são produzidos exclusivamente para livros eletrônicos. Eles só servem para isso. E aí você, voltando lá para o julgado do STF, você traz que os suportes exclusivamente utilizados para fixar o livro, por mais que ele seja livro eletrônico, ele está abrangido pela imunidade. Então, os e-readers são imunes. E o que é que não é imune? Justamente os tablets e smartphones. Neles você consegue também reproduzir o e-book. Você consegue. Mas como eles servem para mais de uma utilidade, e não só para aquela utilidade cultural e de reprodução e de suporte do livro eletrônico, ele não está abrangido pela imunidade. É isso. Fica atento às nossas dicas. Nossa série de jurisprudência comentada é constante. Essa é uma dica importante, vai cair na sua prova de direito tributário. Segue a gente e vamos junto.